Chama aqui o nosso querido irmão Felipe. Nós vamos iniciar uma nova série de mensagens a partir de hoje, nos cultos da noite. E hoje nós temos a primeira mensagem. O nosso irmão vai apresentar, vai dar a introdução necessária para esse tema. Que Deus nos abençoe nesta nova jornada e que Deus use poderosamente a vida do nosso querido seminarista, ministro de música, Felipe Moreira. Amém? Graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos vocês. Como sempre eu gosto de dizer, eu espero que todos estejam bem. Após mais uma semana que Deus nos guardou, nos conduziu, nos trouxe até aqui, nós podemos mais uma vez cultuá-lo. Bom, nós, desde o início desse ano, praticamente, nós iniciamos uma nova filosofia no ministério, vou dizer assim, de pregações da igreja. A gente já estudou o livro do profeta Abacuque, Fé em Tempos de Crise. Nós estudamos a última série, A Fé em Tempo Real, que foi um estudo da carta de Tiago. E nesse mês de outubro, em função da comemoração dos 504 anos da Reforma Protestante, no dia 31 desse mês, nós vamos meditar a respeito dos 5 solas da Reforma. E o que seriam esses 5 solas? Seriam aquilo que resume a ação graciosa de Deus para com as nossas vidas. Resume aquilo que Deus, antes da fundação do mundo, projetou, tanto a maneira quanto o objetivo final. E é por isso que o título da nossa série é O Deus que é por nós. Estudar os fundamentos da Reforma Protestante ali, as principais ideias, não é meramente fazer uma recapitulação histórica, meus irmãos. Pelo contrário, é ver na história o movimento providencial de Deus, de preservar a sua igreja e não deixar que nós atrapalhemos ela. A igreja de Jesus, eu gosto sempre de brincar que assim, ela vai se manter de pé, por mais que a gente atrapalhe, por mais que a gente faça tantas coisas para que a igreja não continue a caminhar, Deus sempre conduz a sua igreja da melhor maneira possível. E o que foi a Reforma Protestante, meus irmãos? Em resumo, a Reforma Protestante, ela foi um movimento de retorno a essas principais ideias. Durante mais ou menos um milênio, conhecido como o Tempo das Trevas, ali, da igreja medieval para alguns, uma expressão foi colocada a partir da Reforma, post tenebras lux, depois das trevas, luz, com o intuito de apontar para justamente aquilo que a Reforma Protestante trouxe novamente. O tempo de trevas em que a igreja havia se corrompido politicamente e com todo o envolvimento ambicioso por parte daqueles que se dominavam o povo de Deus, os reformadores, em determinados momentos da história, pessoas totalmente diferentes, em lugares diferentes, foram o pontapé inicial para esse retorno à essência da fé cristã. De modo bem resumido, qual era o cerne do problema em 1517, no século XVI? Era justamente a venda do favor, da salvação e da ação de Deus para com as pessoas. Aquilo que foi conhecido como indulgências era nada mais, nada menos do que a venda do perdão dos pecados. Uma frase bem interessante é a seguinte: no soar da moeda, no fim do cofre, uma alma sairá do purgatório. Você tem uma moeda para Cristo? Era mais ou menos assim. Quando a moeda tocava no fundo do cofre, isso era sinônimo de que pecados estavam sendo perdoados. As pessoas recebiam documentos, que elas tinham uma comprovação de que aqueles que morreram, ao qual elas pagaram, tinham seus pecados perdoados lá no purgatório e poderiam ter o seu descanso eterno. Conta-se uma história um tanto quanto engraçada, pelo menos foi para mim, né? A gente é ruim falar que é engraçado no começo, porque se não for a gente fica constrangido. Mas a história é a seguinte: um rapaz chegou para o padre e falou assim: padre, é o seguinte, eu preciso pagar por um pecado que eu vou cometer. Eu sei que eu vou ter as minhas consequências no purgatório depois, eu já queria comprar minha indulgência aqui,
para que eu não tenha problemas. Eu vou matar uma pessoa. E o padre falou, tranquilo, pode mandar o dinheiro para cá que a gente vai resolver isso aí e você vai ter os seus pecados perdoados. No dia seguinte, o cara matou o padre. É engraçado, né? Por mais que seja trágico. Mas a reforma protestante foi isso. Foi esse movimento de corrupção dentro da própria igreja. E os reformadores, eles não foram pessoas que trouxeram algo novo, mas o termo redescobrir, reencontrar, é justamente aquilo que resume o movimento deles. E para isso nós temos os 5 solas, que são essas 5 ideias. Somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente em Cristo e somente toda a glória a Deus. Essas 5 verdades, meus irmãos, resumem aquilo que de Gênesis a Apocalipse a igreja mostra para nós. Para o pontapé inicial dessa série, nós vamos pensar no somente a Escritura. E quais lições nós podemos ter a partir disso? O que significa somente a Escritura para nós na prática? E para isso eu convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês, num texto muito conhecido, 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 14 ao verso 17. 2 Timóteo 3, do 14 ao 17. Como nós iremos falar sobre a Bíblia hoje, e o papel dela nas nossas vidas, eu quero indicar um livrozinho para vocês, que é esse pequeno livretinho quase, intitulado Levando Deus a Sério, do Kevin DeYoung. Quem quiser depois ter acesso para ver no final do culto, pode ficar à vontade. Porque a Bíblia é compreensível, necessária e suficiente, o que isso significa para você. Livretinho de 150 páginas, mas muito prático, muito simples. Uma criança pode ler e entender, assim, óbvio que uma criança que já tem um certo entendimento, já leia e tal, mas é um livro que resume, meus irmãos, aquilo que de principal nós devemos crer a respeito da Bíblia. A gente teve um pontapé inicial do tanto que a Bíblia tem para nós ali, com que a irmã Cris vai passar para os nossos juniores. Isso não é só tema para criança não, tá? Isso é tema para crente. Pensar a respeito da Bíblia é algo fundamental para nós. Então, incentivo você, se não me engano, você encontra esse livro, acho que por R$18,90, na Amazon.com. Amém? Então, quem quiser dar uma olhadinha depois, fique à vontade. Mas vamos ler o nosso texto. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 14 ao verso 17. A Escritura diz assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Vamos orar, meus irmãos? Ore comigo, abaixe sua cabeça se você puder, e vamos pedir a direção do nosso Deus. Pai querido, o Senhor é um Deus que fala, Pai, e continuamente na história tem nos conduzido e operado em nós por meio da sua palavra, Pai, poderosa. Eu te peço que nessa noite, Senhor, assim como temos procurado semana após semana, que o Senhor possa falar aos nossos corações, não apenas para nos trazer informações que sejam para enriquecer o nosso conhecimento, mas que o Senhor nos molde conforme a teu texto, conforme a tua escritura sagrada. Palavra essa que nós temos aqui como regra de fé e de prática para a nossa igreja, para a nossa fé. Nós oramos ao Senhor e te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Essa é a nossa oração e no seu santo nome oramos. Amém. Em 3 de janeiro de 1521, o Papa Leão X excomungou Martim Lutero da Igreja Católica. Ele expulsou, e o Martim Lutero não era mais aquele que foi o pontapé, o representante da Reforma Protestante, um luterano, o pai do luteranismo, perdão.
foi excomungado no ano de 1521 como uma resposta às divergências teológicas que decorreram da pregação das 95 teses em 31 de outubro de 1517. O que eram as 95 teses? Foram 95 afirmações contra as práticas da Igreja Católica, ao qual Martim Lutero escreveu como um intuito de não sair da Igreja Católica, nem tampouco acabar com a Igreja Católica, mas de alguma forma ajudá-la a voltar para o caminho correto. A partir daí, esse documento, essas 95 teses, se tornaram um símbolo, aquilo que, de certa forma, foi o pontapé inicial para aquilo que moveu toda a Europa e chegou até nós hoje também no Ocidente, e todas as denominações e igrejas protestantes, assim como a nossa Igreja Batista é. Mas o que ocorreu naquele ano também, no mês de abril? No mês de abril, Lutero foi convocado para prestar contas em uma assembleia que era chamada, que foi intitulada de Dieta de Worms. Worms era o nome da cidade, e essa assembleia tinha como intuito ser um caminho de retratação daqueles que estavam indo com os reformadores para com a igreja. Era mais ou menos assim: vocês têm a chance agora de negar tudo que vocês falaram, tudo que vocês têm levantado e que tem acontecido nesses anos, e a gente volta ao que sempre foi a Igreja Católica Romana aqui. Lutero chegou lá, meus irmãos, não muito encorajado. Um pouco assim, alguns historiadores colocam que um pouco assim, temeroso com o que poderia acontecer. Só que como Deus é um Deus que capacita seu povo, em determinado momento, e para muitos um momento crucial ali, Lutero respondeu, quando foi pedido a ele para que se retratasse, da seguinte maneira, preste atenção: a menos que vocês provem para mim pela Escritura e pela razão que eu estou enganado, eu não posso e não me retratarei. Minha consciência é cativa à palavra de Deus. Ir contra a minha consciência não é correto, nem seguro. Aqui permaneço eu. Não há nada mais que eu possa fazer. Que Deus me ajude. Amém. Esse homem enfrentou aquilo que depois foi um pontapé de perseguição para com todos os reformadores. A partir dali, toda a sociedade era proibida de dar qualquer tipo de sustento a Lutero. Toda e qualquer pessoa era proibida de dar qualquer auxílio para ele. Ele agora era alguém que deveria ser tratado como marginalizado na sociedade. E assim também todos os reformadores. E por que era assim? Era justamente porque a igreja ela estava em si mesma centralizando todo o poder do império. Para os mais jovens que lembram dos seus últimos anos na escola, vocês ouviram falar sobre algo chamado clero. Lembram disso? O que era o clero? O clero era essa representação da igreja que tinha ali, juntamente com o imperador, um papel de domínio e de determinar os passos que a sociedade deveria tomar. O Papa, como um vicário de Deus, aquele que era o dono do mundo, era aquele que determinava as coisas ou não para muitas pessoas, para todas da sociedade. E aqueles que se voltassem contra a Igreja Católica Romana e contra o Papa, principalmente, eles eram acusados ali de se voltarem contra o próprio Deus. Essa resposta de Lutero, meus irmãos, ela resume muito bem o fundamento conceitual do entendimento do que significa somente a Escritura. Lutero mostra para nós que somente a Escritura pode ser resumido como um convite radical a todos nós de obedecermos a palavra de Deus, faça chuva ou faça sol. A palavra de Deus, ela não é somente um meio pelo qual nós temos informações para a nossa vida, para a gente se sentir bem ou não. A palavra de Deus não está aqui para resolver todas as questões que nós queremos levantar. Mas como nós veremos aqui, a palavra de Deus tem como intuito nos governar. Uma igreja, hoje, que se denomina como a Igreja Católica Romana, da tradição dos romancistas ali, ela ainda preserva essa repulsa ao somente a Escritura. Não sei se os irmãos sabem, mas uma das principais diferenças
da tradição católica romana para o protestantismo é a maneira como eles entendem a autoridade sobre a igreja. E eles se dividem em 3 níveis de autoridade: papado, tradição e escritura. Ou seja, a Bíblia não está acima de todas as coisas, mas o magistério, o papado, é aquele que determina o que ou não tem que ser entendido a partir do texto. E a tradição é aquilo que vai validar se o texto de fato tem que ser interpretado assim ou não. Somente a escritura para um católico romano é uma heresia de fato. É um grande problema para eles. E é algo que eles colocam diante de nós como algo que nos coloca fora daquilo que se entende por igreja de Jesus. Mas se você se considera um protestante, se você se considera um reformado, como alguém que dá continuidade ao movimento que aconteceu em 1517 e que entende que a Escritura está acima de todas as coisas, você entende que ela é suficiente para nós. Ela é inerrante e infalível. E ela tem a palavra final sobre tudo e sobre todos. A autoridade que nós temos como povo de Deus, em tudo que nós fazemos aqui, meus irmãos, é uma autoridade derivada da palavra. Porque no final das contas, quem governa a igreja de Jesus é a própria palavra dele. Sabe aqueles tipos de pessoas que se denominam como pastores? E eu tenho certeza que você já ouviu várias histórias como essa. Se não, de pessoas que são oprimidas por pastores que ameaçam que se você sair da minha igreja, se você não fizer tal coisa, eu não vou dar a minha bênção para você. Você sairá daqui da igreja sem a minha bênção. Você vai realizar tal coisa sem a minha bênção. Como se qualquer pessoa tivesse autoridade sobre a outra, meramente por falar mais alto. Meus irmãos, se submetam a essa igreja, se submetam à liderança de vocês, até o momento onde que elas estejam fielmente seguindo as Escrituras. Se os líderes de vocês não estão sendo fiéis ao texto bíblico, eles devem ser corrigidos, eles devem ser repreendidos. E se não encontrarem graça, eles devem ser convidados a se retirar. A Escritura é justamente a voz operante de Deus sobre o seu povo. Em resumo, uma igreja verdadeira, grava comigo, é uma igreja centrada na palavra. Diante disso, eu quero convidar vocês a pensar comigo de tantas lições que nós poderemos ter, pelo menos 3, a partir desse texto de 2 Timóteo. Para a gente entender esse texto, eu quero trazer pelo menos algumas pouquíssimas informações sobre a carta em si. A primeira delas é que a carta de 2 Timóteo ela é uma carta pessoal. Diferente da carta aos Coríntios, aos Romanos, Gálatas, Efésios, ela é uma carta destinada a uma única pessoa. Ela não era uma carta para ser lida na comunidade, por mais que não fosse privada disso, mas era uma carta que tinha como seu primeiro destinatário o jovem Timóteo, aquele que era um discípulo do apóstolo Paulo e que estava agora ali sendo orientado pelo seu líder no processo agora de se tornar um pastor jovem. Só que essa carta também, meus irmãos, é na história da igreja considerada como a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. E ela tem um caráter meio que de um testamento pessoal. Como se o apóstolo Paulo estivesse colocando ali aquilo que ele entende de mais importante e fundamental para que Timóteo saiba e dê continuidade ao legado do apóstolo Paulo. Para isso, a gente vê que a carta, ela serve como uma espécie de encorajamento para Timóteo. Principalmente pelo contexto do capítulo 3. Presta bem atenção no primeiro verso do capítulo 3. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E ele vai começar a descrever as características do mundo a partir daqueles que se colocam até como crentes mesmo. E aí lá no verso 12 ele fala o seguinte: de fato todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, se essa carta é uma carta pessoal, no segundo momento, Paulo está enviando essa carta para trazer um encorajamento para Timóteo diante da face do iminente sofrimento que ele vai enfrentar.
Se você, Timóteo, é alguém que vai seguir os meus passos e dar continuidade ao meu ministério, saiba que você enfrentará perseguições. E sabe de onde que Paulo está falando isso, meus irmãos? De sua prisão em Roma. E a prisão do apóstolo Paulo em Roma, nesse momento, não é uma prisão onde ele tem aquelas prisões domiciliares, onde as pessoas podem visitá-lo. Vamos comigo no capítulo 1. Olha o que ele vai dizer, o apóstolo Paulo, no verso 16. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente. Ou seja, foi um pouco difícil procurar Paulo, porque com certeza ele estava preso em um local não tão aberto a todos. Ele vai dizer, até me encontrar, conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Esse é um dos textos que fundamenta a condição de Paulo. Possivelmente ele estava em Roma ali preso a correntes e não poderia ter aquele acesso tão vamos dizer assim, fácil como foi na prisão em Roma, onde ele estava dentro de casa e pôde receber pessoas. Só que é interessante que essa carta, ao mesmo tempo que ela é para encorajar ali Timóteo, ela é uma carta pessoal como uma espécie de testamento. A gente tem que enxergar essa carta, meus irmãos, da seguinte maneira: nós temos um veterano passando agora todo o seu legado para um inexperiente. Esse é o momento onde a própria experiência de Paulo servirá como modelo para a continuidade do ministério de Timóteo. É dentro de todas essas informações, eu espero que você tenha pegado pelo menos as principais, que nós chegamos nesse verso aonde Paulo se volta e diz, quanto a você. E a primeira lição que nós temos, meus irmãos, é de que a Escritura, ela é a base sobre a qual nós construímos a nossa vida e o nosso ministério. A Escritura é a base, o fundamento sobre o qual você e eu construímos a nossa vida e o nosso ministério. Presta atenção um pouquinho no texto. Quando Paulo diz quanto a você, ele está nesse momento contrastando Timóteo com os falsos mestres ali. E vamos ler um pouquinho do verso 1 ao verso 5. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, e os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Depois ele vai continuar falando a respeito dos falsos mestres e vai dizer que a mente deles é depravada, eles são reprovados na fé. Isso está no finalzinho do verso 8, se você puder ver. Depois ele vai dizer, não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. É dentro de todo esse contexto aqui que ele se volta para Timóteo e diz, quanto a você, Timóteo, porém, ao contrário dessa manada de pessoas que estão trilhando em um mundo de depravação. E meus irmãos, o nosso mundo é um mundo de depravação. O nosso mundo é um mundo que está em constante convulsão. É um mundo que não tem mais estabilidade. É um mundo onde as pessoas hoje, elas se voltam para os seus prazeres de modo desenfreado. As pessoas se levantam como representantes de Deus, motivadas por seus desejos egoístas. As pessoas colocaram a Escritura de lado e ela virou meramente adereço para aquilo que a igreja foi chamada para ser. Timóteo é chamado para ser diferente, e da mesma forma nós também somos. Somos chamados para usar e para de fato construir a nossa vida com a Escritura abaixo dos nossos pés. E é por isso que o apóstolo Paulo diz no verso 14, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu. E o que é interessante, meus irmãos, é que ele vai fazer o seguinte, essas coisas que Timóteo aprendeu e quais ele tem convicção, ele crê que isso é a palavra de Deus, Paulo vai dizer o seguinte, você sabe de quem você aprendeu.
E ele está se referindo aqui a pelo menos algumas pessoas do ministério de Timóteo. Ele mesmo, o próprio apóstolo Paulo, aquele ao qual ensinou a Timóteo o que ele sabe. Mas se você puder ver comigo, lá no capítulo 1, no verso 5, olha o que o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo. Recordo-me da sua fé, da sua fé não fingida. Primeiro, habitou em sua avó Lóide e em sua mãe, Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Timóteo é chamado a olhar para aqueles que foram representações concretas da validade da palavra. É mais ou menos assim. O caráter do testemunho de alguém aponta para o caráter daquilo que aquela pessoa aprendeu. Se você é alguém que evidencia uma vida em santificação, isso aponta para aquilo que santificou você. A palavra que nos santifica, a verdade que nos santifica. Timóteo é chamado para permanecer na Escritura, para ter ela como fundamento, porque ele tem exemplos de pessoas que de fato permaneceram fiéis ali. E ele vai dizer assim, por quê? E aí ele vai qualificar mais ainda para nós. Desde criança, você conhece as sagradas letras. A tradição judaica, ela tem como costume, pelo menos em muitos documentos do primeiro século, apontavam de que aos 5 anos as crianças elas já começavam a aprender a Torá. E o que é a Torá? A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Torá é o nome que se usa na Bíblia judaica, na Bíblia hebraica, que é justamente o Antigo Testamento. E desde pequeno, muitos deles são ensinados, começam a partir dali, a aprenderem o texto bíblico. Se os jovens querem se tornar futuramente fariseus, homens da lei, eles têm que começar como pequeninos ali. E aqueles que, de alguma forma, não vingam nessa empreitada, não memorizam, porque muitos adolescentes têm que ter já memorizado a lei ali, eles têm agora que buscar outras profissões, e pesca, e marcenaria, etc. lá, eram profissões que muitas das vezes procuravam por não se terem dado muito bem no começo das suas vidas. Timóteo é alguém que seguiu a tradição, que cresceu conhecendo as sagradas letras. A expressão sagradas letras aqui, existe alguns debates por alguns estudiosos do que se refere, mas em sua maioria na tradição da igreja se entende como o próprio Antigo Testamento para eles e a Escritura, como o texto sobre o qual a vida de Timóteo foi instruída. E Paulo está falando o seguinte, Timóteo, diante desse mundo que está em convulsão, dessa depravação que nós vemos à nossa volta, de tudo isso que nós vemos contrário à palavra de Deus, você permaneça naquilo que você aprendeu. Permaneça naquilo que você recebeu de seus pais, da sua família. Permaneça naquilo que você aprendeu de mim. Desde a sua infância, as sagradas letras têm conduzido a sua vida e agora que eu irei partir, elas devem continuar sendo o seu marco de referência. Meus irmãos, as pessoas passam. Líderes se vão. Professores se vão. Igrejas mudam, mas a palavra de Deus permanece no mesmo lugar. E as nossas vidas, elas não podem ser de modo nenhum condicionadas a pessoas, por mais valorosas que elas sejam. Nós não somos aqueles que mantemos a igreja de Jesus de pé. É a sua própria palavra que sustenta seu povo. O que é interessante é que ele vai dizer assim para nós, no verso 15, em continuidade. Essas sagradas letras, elas são o quê? Capazes de torná-lo sábio. Só que sábio para quê? Sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Entender que a Escritura é a base a qual a gente constrói a nossa vida e ministério, é justamente saber que a nossa vida e ministério, elas não são construídas, não devem ser construídas, a partir daquilo que nós achamos que elas devem ser. Se o fundamento é a Escritura, quem dita os nossos passos, os nossos anseios, aquilo que nós almejamos na nossa vida, no nosso ministério como igreja, etc., não somos nós, é a própria Escritura. E de onde a gente tira isso? Justamente pelo fato da Escritura não estar aqui para resolver tudo aquilo que você quer. A Escritura, meus irmãos, ela não é para nós, ela não apresenta para nós
um caminho para a gente aprender tudo o que a gente gostaria nesse mundo, mas sim tudo aquilo que é necessário. A gente precisa perceber que algumas perguntas, por mais inocentes que elas sejam, elas não estão aqui para serem respondidas. Sabe quando algumas pessoas perguntam assim, Adão tinha umbigo? E a gente vai querer, às vezes, criar vários caminhos para responder isso. Só que a pergunta que a gente tem que fazer antes é o seguinte, o texto de Gênesis está preocupado em te responder isso? A resposta é não. É por isso que muitas pessoas interpretam a Escritura equivocadamente. É porque elas querem que a Escritura fale aquilo que elas querem. E não se colocam de joelhos diante da palavra de Deus para ouvirem aquilo que a Escritura tem a dizer. Timóteo é aquele que deve se lembrar de que a Escritura está para ele, como está para todos os servos de Deus da história, como um caminho para a sabedoria que nos leva a Jesus Cristo, nos leva à salvação. Conhecer o texto bíblico não é para a gente provar para os outros que a gente sabe mais teologia. Não é para a gente provar para os outros que a gente conhece mais do texto bíblico. Eu sei todos os livros de cor. Se o texto não se encarna em nossas vidas, se ele não molda a nossa maneira de viver, meus irmãos, ele é inválido para nós. Porque o texto bíblico é justamente isso. A voz de Deus operante, fundamentada na minha e na sua vida. Pelo menos é assim que deve ser. A igreja de Jesus é uma igreja que se denomina como igreja genuína, se ela estiver centrada na palavra de Deus. Isso é interessante como uma última aplicação de que nem todos aqueles que sobem num púlpito e leem um texto para vocês estão pregando a palavra de Deus. É por isso que a Reforma Protestante trouxe para nós o quê? A liberdade de acesso ao texto bíblico. O somente a Escritura significa que eu e você que está aí no seu banco agora, tem a liberdade de fato avaliar se o que eu estou pregando aqui é verdadeiro ou não. A autoridade não consiste em mim, mas no próprio texto bíblico. E você tem o direito de fazer isso. Meus irmãos, não tem nada mais deprimente, não tem nada mais que nos entristeça como pregadores, do que pessoas que estão mais preocupadas em olhar para nós do que olhar para o texto bíblico. Quando você vem para a igreja com a sua Bíblia, é para você estar com ela diante de si, e juntos ouvimos a voz de Deus. Amém? Seguindo, meus irmãos, a segunda lição que nós temos, ela se encontra no início do verso 16. Eu queria que você prestasse muita atenção. Se no primeiro momento a Escritura é a base a qual a gente constrói a nossa vida e ministério, a segunda lição é que a Escritura é a voz de Deus na língua dos homens. A Escritura é a voz de Deus na língua de seres humanos. O texto vai dizer para nós assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. A expressão grega aqui, inspirada por Deus, é theopneustos. O que isso significa para nós e por que eu estou falando ela? É porque o termo inspiração aqui, ele tem como um sinônimo e por trás dele um sentido de que é como se Deus estivesse soprando o seu espírito. A inspiração não é tipo, ai que legal, como eu estou inspirado hoje. Mas é a ideia de que Deus está soprando o seu espírito ativamente naqueles que escreveram a sua palavra. Ele soprou o seu espírito. O meu professor de grego, ele diz que a Escritura, ela possui o hálito de Deus. O hálito de Deus está aqui. É como se Deus estivesse soprando o seu hálito por trás de todos os autores da Escritura. Só que é até interessante a gente considerar uma coisa. A Escritura, ela não possui vários autores, se nós levarmos ao pé da letra, mas um único autor. E esse texto mostra para nós o próprio Deus. Ele é aquele que é o autor de Gênesis e de todos os livros da Bíblia. Entretanto, Deus, por graça, meus irmãos, escolhe fazer isso de modo que seja compreensível para todos nós. E o que significa dizer que a voz de Deus está escrita na língua dos homens? Quando nós entendemos inspiração, eu espero que você não entenda isso. Isso não significa que a Bíblia foi escrita Vou dar esse exemplo para vocês, espero que vocês entendam. Pela prática e como um discipulado de Allan Kardec, por psicografia. Os autores tamparam os olhos e receberam de Deus tudo ali de uma vez. Com certeza não, eu espero que você entenda isso. A Bíblia foi escrita mais ou menos por um período de 1500 anos.
durante vários anos, vários autores, várias pessoas se dobraram para registrar aquilo que anos seguintes, anos posteriores, se tornaria o texto que nós temos em mãos. A Igreja Católica é aquela que considera o texto bíblico como algo que foi formado pela própria Igreja, como se eles tivessem dado a Bíblia para nós. Isso é totalmente errado. No século IV, num concílio de Nicéia, numa reunião da igreja daquela época, eles não escolheram no sentido de, vamos tirar no par ou ímpar aqui, no cara ou coroa, quais textos a gente vai ter na Bíblia. Pelo contrário, eles reconheceram aquilo que desde a igreja primitiva já estava sendo considerado na prática pela própria igreja primitiva. Não é à toa que nós temos textos como Pedro, que mesmo diz, leia as cartas de Paulo. Paulo tem coisas difíceis que ele escreve, mas Pedro coloca ela no mesmo pé de igualdade do Antigo Testamento. O texto que nós temos em mãos, meus irmãos, ele foi um texto inspirado por Deus, mas essa inspiração ocorreu por parte do Senhor, respeitando as particularidades, as capacidades de cada um dos autores. É por isso que nós temos textos que são mais complexos, textos que são mais diretos, textos de sabedoria, textos históricos, narrativas criacionais e tantos outros textos. Justamente porque cada autor, com aquilo que ele tinha aprendido na sua vida, aquilo que providencialmente Deus proporcionou para ele, ele escreveu. Obviamente, os profetas receberam a palavra de Deus ali de modo mais pessoal ainda, mas os apóstolos são aqueles que dão continuidade ao ministério profético, como ainda a voz de Deus. E aí eu termino dizendo o seguinte, por que nós não aceitamos apóstolos hoje? É porque ninguém mais tem a autoridade de registrar um texto bíblico como palavra de Deus. Augusto Nicodemos, acho que muitos de vocês conhecem, diz o seguinte, apóstolo bom, apóstolo verdadeiro, é apóstolo morto. Porque todos os apóstolos já morreram, justamente porque a missão deles, de trazer para nós a palavra de Deus, foi cumprida. Não é à toa que Paulo em Efésios coloca o que para nós? A igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos. A ideia é justamente que a autoridade apostólica está no fato deles serem esse canal por onde a voz de Deus será registrada para nós. Mas o que essa inspiração significa para nós e a ideia de que Deus falou na língua dos homens? É justamente saber que Deus graciosamente fez isso, Ele não complicou para nós. Deus escolheu que a maneira pela qual Ele se comunicaria seria a maneira que fosse mais concreta e mais compreensível para a humanidade. O que é interessante, meus irmãos, é que o apóstolo Paulo, ao qualificar a Escritura para Timóteo, ele vai dizer que toda a Escritura é inspirada. Justamente porque não são só aquilo que Jesus disse para nós. Sabe aquelas pessoas que falam assim, depois que veio a nova aliança em Jesus Cristo, esquece o Velho Testamento. Para que ter o Velho Testamento? Não precisa mais de Antigo Testamento. É como se Jesus chegasse aqui para dizer que tudo que aconteceu no passado não valeu de nada. Os liberais, a teologia liberal faz isso. Ela tem como objetivo tornar seletivo o texto bíblico. Mas, meus irmãos, toda a palavra de Deus é inspirada. Todo parágrafo é inspirado, todo capítulo que você tem é inspirado, todos os livros são inspirados. Não é à toa que Jesus Cristo coloca no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, do verso 17 até o verso 20, de que Ele não veio abolir, rasgar o Antigo Testamento, Ele veio cumpri-lo. Nem uma vírgula e nem um tio deve ser negado, mas cumprido, vivenciado por nós. A Escritura em sua totalidade ela é importante para a igreja. O que é interessante é que a inspiração, ela aponta para a sua fonte. E é aí que está a autoridade. O texto sagrado possui autoridade para nós, porque ele foi inspirado pelo Senhor. Porque a fonte pelo qual esse texto foi registrado é o próprio Deus. É graças ao próprio Deus que essa palavra continua a operar nas nossas vidas. É por isso que eu creio que você está aqui. É por isso que a cada semana você vem assistir um culto. É por isso que nós nos dobramos para poder ensinar fielmente esse texto. Porque ele é uma palavra do Senhor inspirada. É a voz do próprio Deus, semana após semana, falando aos nossos corações. Meus irmãos,
Isso é um pressuposto que tem que ter na sua cabeça. Porque se você entra em uma igreja considerando que eu estou aqui para ouvir o que o pastor tem a dizer, eu estou aqui para ouvir o que o Felipe tem a dizer, você está perdido. Nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus. E Paulo já coloca que a Escritura nos torna sábios, para que mediante a fé nós sejamos salvos. Isso aponta justamente para a maneira como a gente tem que se aproximar disso. Toda a Escritura é inspirada. Você crê? Porque a fé é justamente a única coisa que você tem que trazer domingo após domingo aqui. Fé. Não para poder trocar, mas para poder estender uma mão vazia e receber. Timóteo é aquele que está sendo lembrado da inspiração da Escritura. Mas aí eu vou para a terceira lição, que ela, de certa forma, está totalmente conectada com as duas primeiras. Se num primeiro momento a Escritura é a base sobre a qual a gente constrói a nossa vida e o nosso ministério, no segundo momento ela é a maneira pela qual Deus fala, Ele fala pela língua dos homens. A terceira lição que nós temos, meus irmãos, é de que a Escritura não nos foi dada para mera informação, mas para nossa transformação. Nós não estamos aqui para sermos meramente informados, mas transformados. E olha que interessante. Quando a gente vê no verso 16, a gente lê da seguinte maneira: toda a Escritura é inspirada por Deus. E a partir daí a gente começa depois a ler. E ela é útil para o ensino, para a repreensão, para lá. E a gente muitas vezes, ao explicar esse texto, não percebe a conexão gramatical que o apóstolo está querendo trazer para nós aqui. Quando você vai para o texto original, você percebe o seguinte, que a ideia do apóstolo Paulo é dizer assim: se você tiver uma caneta e conseguir escrever, eu recomendo que você faça isso. Ele está querendo dizer o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus, inspirada para o ensino, inspirada para a repreensão, inspirada para a correção, inspirada para nos guiar a toda boa obra. Ou seja, a inspiração é justamente aquilo que Deus fez para esses objetivos. Essa inspiração é justamente para isso. Ou seja, a Escritura não é inspirada somente para a gente saber que Deus fez, mas beleza, Ele ensina isso aqui. Não. Quando Deus nos ensina a cada semana aqui, isso é de fato um exercício da inspiração dele para nós. É um fruto da inspiração dele para nós. Quando nós somos repreendidos pela palavra, isso é fruto da inspiração. Quando nós somos corrigidos pela palavra, isso é fruto da inspiração. No intuito que nós devemos ter de saber que o hálito de Deus, esse sopro de Deus, tem esse objetivo. Deus soprou a sua palavra para nos corrigir. Deus soprou a sua palavra para nos repreender. Deus soprou a sua palavra para nos transformar. O Evangelho, meus irmãos, é justamente um convite para a gente se tornar uma nova criatura que nasce da palavra, mas que também é governado pela palavra. O apóstolo Paulo vai colocar para nós assim que o objetivo é para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Homem de Deus aqui, no primeiro momento, não pode ser entendido como todo e qualquer cristão. Se você lê esse texto e já entende que ele está falando de todo e qualquer cristão aqui, essa não é uma leitura correta a se fazer do texto, principalmente pelo contexto. Nós não podemos esquecer que Timóteo está sendo justamente incentivado por Paulo a ser alguém que contrasta com os falsos mestres e os falsos líderes. E essa expressão homem de Deus aqui, ela traz uma ideia, principalmente quando a gente vê outras correspondências dela no Antigo Testamento, como o caráter profético. Um homem de Deus é aquele que é o responsável por proclamar a palavra de Deus. Aqui a ideia é justamente assim: Timóteo, a Bíblia está aqui, a Sagrada Escritura, a Bíblia não, porque ele não tinha a Bíblia completa, mas a Sagrada Escritura aqui, o Antigo Testamento que nós temos em mãos, está aqui justamente para preparar você para toda a boa obra. Deus prepara pessoas, meus irmãos, para que sejam canais de ensino para a sua igreja. Deus prepara e lapida pessoas para que elas sejam instrumentos do Senhor, para que a voz de Deus continue a ser proclamada domingo após domingo. Portanto, agradeçam pelos professores de vocês. Agradeçam pelos pastores que vocês já tiveram até aqui. Agradeçam pela graça de Deus estar sendo operada por homens tão fracos e falíveis como você.
mas que estão sendo capacitados, repreendidos, conduzidos, corrigidos pelo Senhor para que estejam aptos para trazer essa palavra a todos nós. Só que num segundo momento esse texto também se aplica a nós. Todos nós estamos sendo de alguma forma reconstruídos à imagem do nosso Criador. A Escritura está aqui justamente para corrigir a nossa maneira errada de viver. O intuito da Bíblia não é somente nos informar, mas nos transformar, porque Deus está gerando um novo povo à sua imagem e semelhança. E a maneira pela qual Ele faz isso é a mesma maneira que Ele sempre fez, pela palavra. E sabe como que nós entendemos isso? Quando a gente se lembra do primeiro texto que evoca o poder da palavra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis é um texto que traz para nós o fundamento, Gênesis 1 e 2, do que você tem que entender sobre a palavra de Deus em toda a Bíblia. A palavra de Deus é uma palavra que gera vida. Toda vez que Deus fala, vida é gerada. Ezequiel é aquele que recebe uma profecia diante de um vale de ossos secos. E o que ele recebe da parte de Deus como ordenança ali? Pregue a palavra. Fale para esses ossos secos para que eles se levantem. E quando ele faz isso, o que acontece? Os ossos se levantam, se tornam corpos vivos ali, e ele vê a tamanha glória de Deus como algo simbolizando a ressurreição futura. Meus irmãos, esse é um dos principais textos da Escritura, de Ezequiel ali, que nos mostra o poder criador da palavra. Somente a Escritura nos lembra que a palavra não é somente o nosso manual de regra e fé, como se fosse apenas algo que a gente vai ticando para saber que a gente está andando no caminho certo. Ah, mas eu não faço isso. Ah, mas eu não faço isso aqui. Ah, mas eu estou fazendo tal coisa. Ah, mas estou tudo certo com Deus. Sabe o que é isso? Isso é espírito de fariseu. Todo mundo lembra da parábola do fariseu? O fariseu estava subindo para a igreja, ele chegava e falava assim, ah, Senhor, ainda bem que eu não sou como esse aqui. Eu dou o dízimo, eu dou as ofertas, eu jejuo na semana, eu sei a lei de cor, eu sei tudo isso aqui. Meus irmãos, a palavra está para nós justamente para nos livrar dessa soberba, desse orgulho pecaminoso que nós temos. E somente a palavra criadora pode fazer, porque só ela pode gerar recriação. É por isso, e eu vou caminhando para o final, que Paulo vai dizer para nós, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Estar em Cristo é estar na palavra. Sabe por quê? Porque Jesus é a palavra que se fez gente. Eu queria fazer um exercício com vocês de um movimento contrário do texto bíblico. A gente tem a Bíblia em mãos, que é esse texto registrado e final. Só que antes dele ser registrado, dando um passo atrás, ele era algo que estava sendo proclamado. Ele era pregação para todas as nações. Só que antes disso, esse texto ele era salvação. E ele é para nós, porque ele era a gente, ele era o próprio Cristo. O autor de Hebreus coloca para nós da seguinte maneira: ele é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Meus irmãos, Jesus é justamente a palavra de Deus para nós, de modo concreto e encarnado. E o que tem isso a ver com a gente aqui hoje? Crer no somente a Escritura e se submeter à palavra é se submeter a Jesus. Crer na palavra é crer em Jesus. Confiar na palavra é confiar em Jesus. O somente a Escritura não tem que ser uma mera informação histórica para você, mas tem que ser justamente uma bússola de vida. Uma bússola que aponta para o norte correto, para Jesus. Sabe qual é o problema? Sem Cristo, a nossa bússola está descalibrada. E a gente está indo para todo e qualquer lugar,
que nunca vai nos satisfazer e nunca vai fazer com que a gente construa uma vida íntegra, uma vida de fato preciosa aos olhos de Deus, e que seja uma vida de contraste com esse mundo que está em convulsão, com esse mundo depravado. Mas quando a gente se encontra pela fé com um texto sagrado e conhece a Jesus Cristo, esse texto passa a ser agora a nossa bússola, e aquilo que aponta para nós o caminho sobre o qual nós temos salvação, e agora aprendemos a viver como servos de Deus. A minha oração é para que você ame a Bíblia, ame o texto, e seja grato a Deus pela providência graciosa de providenciar a sua voz criadora e soberana para a igreja. Amém? Vamos orar? Santo Deus, Pai querido, eu agradeço ao Senhor por este tempo que temos aqui, para poder pensar, refletir e crer na Tua palavra como palavra de fato do Senhor. Esse é o momento onde o Senhor abre os nossos corações pela própria palavra para que nós creiamos nela. Esse é o momento onde o Teu Espírito nos relembra que a palavra é o nosso fundamento de fé, que a palavra é a maneira graciosa que o Senhor falou na nossa língua, e que a palavra está aqui não só para informar a gente, mas para nos transformar. Eu oro, Pai, para que o Senhor graciosamente continue a operar em nosso meio por meio da palavra, Pai. Continue a governar a sua igreja pela palavra. Continue a gerar vida em nossos ambientes de trabalho, em nossos ambientes familiares, acadêmicos, através de nós, como canais da sua palavra, para que ela continue a agir soberanamente e graciosamente sobre pecadores. Que assim seja nessa noite. O Senhor é conhecedor de todas as coisas. E sabe, ó Pai, aqueles que aqui podem, nessa noite, se encontrarem com a palavra viva, a palavra que gera vida, a palavra que vem do Senhor, a palavra ao qual o Senhor inspirou, para que assim eles se tornem sábios, para que encontrem o caminho da salvação, mediante a fé no nosso Salvador, Jesus Cristo. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, e por ser o Deus que é, o Deus da palavra, o Deus que fala, e que continua a nos abençoar por meio da sua voz. Nos conduza, nos governe, nos molde, nos transforme. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.